Você quer falar sobre arquitetura de software, mas do jeito certo? Pois é, Franco, acho que as pessoas querem falar sobre arquitetura e nós da Eximia gostamos de falar sobre arquitetura. E, cara, nada melhor do que falar sobre arquitetura do jeito certo, usando como referência uma aplicação que a gente desenvolveu de verdade. Não uma aplicação de exemplo que, enfim, mostra situações imaginárias, coisas que resolvem problemas nossos. Nessa série, eu e o Franco... Olá, Franco, antes de mais nada, tudo bem com você? Tudo bem, Elemar. Então, eu e o Franco vamos apresentar para você alguns conceitos relacionados à arquitetura. Eu vou estar mostrando, na verdade, alguns conceitos relacionados à arquitetura e o Franco está aqui para poder fazer a tua vez. Eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que são importantes com relação ao que eu estou mostrando. Cara, a ideia é mostrar para você uma aplicação de verdade, uma aplicação que a gente tem dentro da Eximia que resolvem problemas reais da Eximia. Franco, que ferramenta que eu estou falando, Franco? O Omniscope, Elemar. Exatamente. O Omniscope é uma ferramenta que a gente desenvolveu dentro da Eximia para poder gerar uma visão consolidada do que a gente faz dentro da companhia. No Omniscope a gente consegue verificar, por exemplo, o volume de apontamento de horas nos consultores, a gente consegue verificar a nossa relação com os clientes, com ferramentas CRM. Por quê? Porque, por exemplo, a minha área comercial utiliza Pipedrive. O meu pessoal na consultoria utiliza para apontar horas. Everhour, eventualmente. Cara, nosso conhecimento fica relacionado... Na Ontologia. Na Ontologia, que é um site feito com WordPress. Muitas das nossas ideias são compartilhadas dentro do site Insights, que também é um site feito dentro do WordPress. Cara, além disso, né, Franco, a gente tem também uma ferramenta para apontar tarefas, né, que não são da rotina. Daí a gente tem o Todoist. Todoist, cara, a gente tem um sem fim de ferramentas que a gente utiliza e, cara, muitas vezes o que a gente precisa fazer é garantir que todas essas ferramentas tenham aí algum alinhamento, a gente não pode ter nenhuma discrepância. E, cara, a gente precisa construir, eventualmente, algumas visões que sejam consolidadas. Pois é, dessa demanda nasceu o Omniscope. Deixa eu mostrar para você um pouquinho sobre o Omniscope. O Omniscope aqui está a interface principal, não é bonita, tá? Até porque é uma ferramenta para ser usada dentro de casa, a gente está migrando. Aliás, deixa eu te dizer, tá? Essa ferramenta nós vamos deixar ela open source. Você vai poder consultar o código-fonte do Omniscope e eventualmente entender um pouquinho mais sobre como que os exemplos que a gente está mostrando em código aqui podem ser eventualmente aplicados para o teu dia a dia. Mas olha só, por exemplo, dentro da nossa ferramenta a gente tem aqui, por exemplo, nossos account managers, né? Ou os nossos consultores. Cara, aqui está a lista dos nossos consultores, bonitinho, aqui está todo mundo cadastrado, olha só, aqui está o Elemar, bonitão, certo? E, cara, tem o Fernando, tem o pessoal que trabalha dentro da Eximia. Se eu pegar, eventualmente, um dos nossos consultores, por exemplo, o Fernando Paiva, essa informação do Fernando, essa foto, tá séria que o Fernando, né? Se eu pegar, eventualmente, aqui o trabalho do Fernando, eu tenho essa relação e aqui eu tenho, por exemplo, relação de horas apontadas, aqui são informações lançadas nos últimos dias, nas últimas 6 semanas e tem 24 dias, aqui está o volume de trabalho, o rapaz está trabalhando bonitinho, Fernando Paiva. Trabalha bastante. Trabalha bastante, mas 4 dias por semana, né? Podia trabalhar um quinto dia. Tá fácil a vida, viu, Fernando? Mas olha só que interessante, cara. Aqui do lado eu tenho os projetos em que está envolvido, enfim, mais aqui embaixo consolidação, eu tenho como trabalhar visão de Zoom, enfim, tem os nossos clientes para a gente poder eventualmente tratar com você. Mas mais do que falar sobre a aplicação, a gente não está vendendo o Omniscope aqui, eu quero te falar sobre arquitetura. E aqui tem um ponto, né, Franco, que a gente precisa começar a discutir. Eu acho que nesse primeiro vídeo dessa série é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é arquitetura e como que eventualmente a gente percebe a arquitetura nesse projeto. É um projeto mais simples, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Franco, para começo de conversa, você já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, né? É importante que a gente diferencie desorganização e bagunça, certo? Você lembra ainda dos conceitos de desorganização e bagunça? Eu acredito que até a moça lá que está nos ajudando na gravação aqui, ela conhece esses conceitos. Mas vamos lá, você lembra da diferença de desorganização e bagunça? Desorganização é quando não está indicado o lugar correto das coisas. Exatamente, né? Exatamente. E bagunça? É quando estão e eu não coloco no lugar certo. Exatamente. Olha só, quando você vai começar... O primeiro elemento relacionado à arquitetura, talvez o mais evidente, é você começar a apontar um lugar certo para cada coisa. E aqui, mostrando para você na estrutura do nosso projeto, cara, a gente começa definindo alguns lugares certos para cada coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um projeto onde eu tenho os models, aqui eu estou falando sobre os modelos da minha aplicação, e eu tenho uma segunda pasta onde eu falo sobre a minha UI, onde eu construo a minha interface. Esse projeto, o projeto Omniscope, é um projeto simples, é um dashboard apenas. Mas mesmo assim eu tenho uma relação, tenho uma organização. O que não faz sentido, que vira bagunça, é se eventualmente começar a colocar informações de interface, de UI, dentro dos modelos. Ou pegar a informação dos modelos e colocar dentro da UI.
Outra coisa que eu quero apresentar para você nesse primeiro vídeo, em que a gente começa sobre organização, olha só, Franco, dentro da nossa UI, eu tenho aqui um conceito de páginas, porque na estrutura da nossa Omniscope, nós temos diversas páginas em que você acessa, tá? Então, tem algumas páginas, as páginas aqui têm nomes claros, então, por exemplo, a lista dos consultores, aqui é o que eu estava mostrando para você. Aqui está a página que mostra, o código que mostra a lista dos consultores. O código em si aqui não é relevante, tá? Mas o ponto interessante é, eu tenho a lista dos consultores, a gente está usando Python como tecnologia, então, por estar utilizando Python, a gente não precisa necessariamente, aqui a gente está usando Flask, então a rota é meio automática por torno das páginas, e cara, eu tenho a página do consultor mesmo, que é a página de detalhe, que é a página que a gente viu lá mostrando o Fernando. Poxa, eu tenho a seleção do Data Store, tenho alguns elementos aqui para renderização. O interessante é que é o seguinte, ó, tá tudo um código pequeno, se você for verificar. Por quê? Porque as minhas páginas, por exemplo, aqui elas estão pautadas em cima da utilização de componentes. Eu componentizei a minha interface, então na minha arquitetura de interface eu componentizei a minha interface. Para quê? Para que em diversas telas eu possa utilizar o mesmo componente de maneira eficiente também. Então a minha interface é bem simples, eu tenho aqui uma divisão básica entre componentes e páginas, tá? E agora, quando eu vou para o modelo, Franco, aqui eventualmente é que eu acho que o Omniscope brilha como um bom exemplo, porque aqui eu falo sobre 3 camadas que eu entendo que são importantes quando você fala sobre projetos que estão buscando dados de outras aplicações. Eu estou falando aqui sobre a camada sintática, que é a primeira camada da nossa aplicação, para a gente ter como exemplo. Eu tenho também uma camada semântica, você está vendo aqui na nossa estrutura de passo, eu tenho uma camada semântica, e eu tenho uma camada de domínio. Olha só, domínio, semântica e sintática são as 3 principais camadas para a gente poder verificar como coletar os dados, enfim, como trabalhar com os dados. Aliás, se você não conhece o conceito de camada sintática, semântica e domínio, né, esse entendimento que a gente está propondo aqui, isso aqui é core da Eximia. A gente tem informações sobre isso, explicando em detalhes essas ideias dentro da nossa ontologia. E, Franco, quando a gente vai nos clientes e ajuda os clientes, a princípio, a desenvolver aplicações e soluções, a gente fala muito sobre camada sintática, semântica e sobre o domínio também. São conceitos importantes que, aliás, eu não trato só com clientes ou com consultoria, a gente também trata na mentoria, né? Mas, olha só, o ponto todo é, para você começar a falar sobre arquitetura, mesmo numa aplicação simples como o Omniscope é uma aplicação muito simples, tá? Ela basicamente está lendo dados de outras aplicações, consolidando, gerando gráfico, é um dashboard aprimorado que a gente está evoluindo sempre, ainda que eu tenha arquitetura. E a arquitetura começa nesse princípio, primeira lição para você, tá? A arquitetura começa com você determinando uma estrutura de organização, uma organização, ou seja, um lugar certo para as coisas. Começa com isso. E depois, durante o desenvolvimento do projeto, garantindo que as coisas sejam colocadas, cada uma também, nos seus respectivos lugares. E essa organização é interessante, né? Que eu, como usuário, eu consigo identificar agora, olhando a organização que tu colocou aqui, bem o que reflete o nosso negócio, né? Exatamente. Esse é outro aspecto interessante, tá, Franco? Porque, primeiro, a minha organização para mim, UI, eu organizei o código de forma que, poxa, Franco, eu tenho que falar com você sobre determinada página. Então, fica claro dentro do código onde está a seção das páginas que eu estou tratando da interface. Quando a gente começar a falar mais sobre a camada sintática, semântica e domínio, vai ficar também mais claro as nossas regras de negócio, as nossas aplicações de negócio que também são implementadas. Essa, aliás, é uma ideia importante que a Eximia e eu também levo nas consultorias para os nossos clientes. Cara, tecnologia é importante demais para ser mantida apenas pelas áreas técnicas. A gente tem que pensar em tecnologia sendo mantida pelas áreas técnicas, mas em colaboração com a área de negócio. Eu e o Franco, por exemplo, é um dos grandes clientes da ontologia, né, Franco? A gente está vendo lá, por exemplo, uma ferramenta para fazer comparação de períodos, gerando gráficos mais avançados e tudo mais. Cara, tudo isso, né, faz parte da arquitetura. Outra coisa interessante, né, Franco, ainda para esse primeiro vídeo dessa série em que a gente começa sobre o Omniscope, cara, a gente tem também aqui a seleção da tecnologia. Poxa, mas Elimar, você não é um cara de C#, você não é um cara de .NET, por que você optou? Por que eu optei, afinal de contas, por utilizar Python nesse projeto? Primeiro porque eu tô ficando velho e eu quero aprender coisas novas, né, Franco? Então, tipo, Python é uma tecnologia que eu quis aprender durante muito tempo e agora, poxa, em função da inteligência artificial e dos modelos e análise de dados, eu percebo que aqui eu tenho algumas facilidades. Eu encontrei também dentro do Python, e primeiro com o Python, depois com ferramentas como, por exemplo, o Pandas para poder fazer análise quantitativa, o Plotly para poder gerar as plotagens em gráficos, eu encontrei uma série de tecnologias que facilitavam a minha vida.
Aliás, esse outro ponto é um ponto importante, tá? Em qualquer aplicação, você vai ter esse momento em que você vai ter que selecionar as tecnologias certas, e as tecnologias certas são aquelas que vão colaborar para que você faça o seu trabalho de uma forma mais simples, obviamente, né? Mas que também contem lá com uma boa fundamentação. Você precisa pensar, por exemplo, na continuidade. Uma das dores que eu tenho aqui hoje, né, Franco, aqui, a exímia, tem gente que mexe com Python, sim, mas a maior parte das pessoas mexe com outras tecnologias, mexe com .NET, mexe com Java. Essa é uma das questões que eu tenho que lidar aqui agora para poder avançar. Mas enfim, ponto interessante, tá? Outra coisa que me fez garantir é que, cara, eu trabalhei bastante para utilizar o Dash, por exemplo, que é uma outra tecnologia, para quê? Para que eu pudesse eventualmente construir uma interface, uma user interface, sem ter a necessidade de saber. Eu não sou um cara de front-end, tá? Então, por enquanto, você pode ver, inclusive, que as minhas interfaces não são nada bonitas, tá? Mas, Franco, olha que interessante, ó. Eu já consigo, eventualmente, dentro do Omniscope, eu já consigo ter essa barra de avocação, eu já consigo fazer isso com certa independência. Eu tenho comparações aqui, por exemplo, side by side, que são, eventualmente, análises mais complexas e, cara, eu consigo aqui verificar e gerar listas com certa facilidade. É uma coisa que eu confesso para ti que não seria natural para mim em outras tecnologias. Mas, enfim, nesse primeiro vídeo que a gente apresenta para você esse projeto, Omniscope, que a gente começa sobre arquitetura sobre uma perspectiva mais prática, eu quero deixar para você duas lições importantes. A primeira lição é você determinar uma organização. Cara, qual é o lugar certo para as coisas, para que depois você, tendo essa organização definida, você possa evitar a bagunça, né? Tipo, garantir que as coisas sejam colocadas cada um nos seus lugares. Essa organização, ela tem que ser pensada de forma que ela favoreça não só as pessoas da área técnica, mas também as pessoas de negócio. Cada vez mais, com quem que eu vou parear? Eu vou parear, se eu estou fazendo uma ferramenta, por exemplo, para análise, cara, eu quero sentar do lado do Franco. Eu quero que o Franco, eventualmente, consiga entender um pouco melhor aquilo que eu estou fazendo. Para quê? Para que ele possa dar melhores sugestões, melhores indicativos, tá? Tipo, você precisa, na arquitetura, pensar nesse cenário de colaboração. O Franco é um cara, sempre falo, né? O Franco se formou em computação lá há muito tempo, né, Franco? Mas faz tempo que o Franco, eventualmente, não está mais mexendo com código, assim, Já tentei, né? Já tentou. Assim, a gente tem arriscado em alguns notebooks, né, Franco? A gente tem arriscado em alguns notebooks, enfim, que é uma outra tecnologia que favorece eventualmente Python, mas, cara, estou utilizando essas tecnologias e, cara, a gente está conseguindo avançar bem com o projeto Omniscope. Aliás, bem rápido, de forma ágil, né, Franco? Verdade. Eu acho que em torno de 20, 30 dias aí a gente construiu uma ferramenta gigante. Cara, assim, por quê? Porque, pô, eu tenho toda a visão de componentização, então muitos recursos eu transformo em componente para poder reaplicar em várias telas. A gente tem toda uma dinâmica também com os próprios modelos que facilitam também essa integração. Mas olha só, esse aqui é só o primeiro vídeo dessa série em que eu e o Franco, né, vamos estar te apresentando aos pouquinhos as nossas tecnologias e a arquitetura do Omniscope. É um primeiro vídeo para te dar uma ideia, mas aqui a gente já falou um pouquinho sobre arquitetura. No próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa ideia da camada sintática, semântica e do domínio. Né? Geralmente as pessoas falam sobre domínio. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia da camada sintática, o que é isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura do código para te ajudar nos teus projetos. O grande ponto é te dar uma visão clara que possa ser algo aplicável nos seus projetos, na tua empresa, para que se você eventualmente entender que, poxa, isso colaborou, já valeu pra gente. Se por acaso não colaborou, cara, chama a gente, né? Eventualmente a gente pode te ajudar com consultoria, pode te ajudar eventualmente com mentoria também, para te ajudar a fazer projetos do que a gente entende que é o jeito certo. Por que é o jeito certo? Porque, cara, tem dado certo há quase 30 anos, ou melhor, há mais de 30 anos, né? A gente tem aprendido um bocadinho. Gostou desse conteúdo? Será que as pessoas gostaram, Franco? Você gostou dessa primeira conversa? Eu já gostei. O Franco é esse cara que fala demais, assim, sabe? Tipo, eu falo pelos cotovelos, tem a moça que está nos ajudando na captação dessas imagens que você está vendo. Por isso mesmo, eu te faço um pedido. Se você gostou, vai lá e curte esse vídeo. Se curtiu, também, por que não? Deixa teus comentários, faz aí as tuas colocações, as tuas ponderações, levanta pra gente quais são os pontos em que você concorda com a gente, onde você não concorda, ou eventualmente também dúvidas pra gente poder avançar. Essa série, ela não tem uma quantidade definida de vídeos, né, Franco? A gente vai ficar mostrando conteúdos pra você e a gente precisa aí do teu feedback para poder entender também quais são os próximos conteúdos e como que a gente pode apresentar isso de maneira prática. Mas, a proposta é te mostrar coisas baseadas em código de produção, coisa que a gente está usando mesmo, né? Sem exemplos fictícios, né? Difíceis de eventualmente você aplicar. Perfeito? Bora lá? Então, te espero no próximo vídeo.